Olá, dose de energia número 202. Vamos falar sobre as formiguinhas dentro da nossa cabeça. Beleza? Não esqueça de se inscrever, deixar um like, um comentário, se inscrever no canal. Eu vou ficar muito feliz porque isso ajuda a levar essa mensagem para muitas outras pessoas. Muito obrigada e vamos lá com o episódio. Olá! Nesse episódio vamos falar um pouco sobre a nossa cabeça, sobre o nosso cérebro. O que acontece? Eu estou lendo um livro muito interessante do Dr. Daniel Amen, que é um médico psiquiatra dos Estados Unidos. E ele tem um livro que fala: mude o seu cérebro, mude a sua vida. E tá muito interessante. Digo que o livro não é muito fácil de se ler, porque ele tem bastante palavras técnicas e que às vezes desencoraja. Mas no meio do livro tem várias técnicas e várias dicas muito interessantes para a gente estar melhorando nosso estilo de vida. E hoje eu vou falar sobre o sistema límbico. Na verdade, assim, médicos que estão me assistindo, me perdoem se algumas palavras não estiverem de acordo. A minha intenção aqui não é falar sobre partes médicas, não tenho nenhuma intenção nisso, mas é importante a gente saber que dentro da nossa cabeça tudo acontece. Tudo acontece. Como que a gente pode ter, então, essa cabeça mais saudável para a gente ter uma vida melhor, certo? Então, a minha intenção aqui não é trazer nenhuma informação muito técnica, e sim alguns exercícios que ele passa aqui que eu acho muito interessante que qualquer pessoa pode fazer. E esse exercício que eu vou falar, que é sobre tirar as formigas que nós temos dentro da nossa cabeça, vou explicar para vocês. Ele fala, então, foi dentro da parte quando ele fala do sistema límbico, que é uma parte, então, dentro do nosso cérebro. E o que é esse sistema? Quais são as funções desse sistema? É um sistema onde ele vai dar o tom da nossa emoção, ele vai filtrar pensamentos externos e vai criar nossas emoções. Olha que importante. Então, o que a gente vê nos pensamentos, ele vai ajudar a criar as emoções, ele vai ajudar a marcar eventos importantes, ele vai, então, regular a nossa motivação, vai controlar o nosso apetite e o nosso ciclo de sono também. Ele ajuda a criar... em inglês ele fala bounding, é criar essa conexão entre as pessoas. Seria, por exemplo, você ter mais intimidade com alguém, seja com filho, marido, seja com família, irmãos, amigos, essa conexão tá nesse sistema límbico. Entre outras coisas que também tem função o sistema límbico da nossa cabeça. E quais são os problemas que a gente pode ter na vida ou sentir, o que a gente pode ter que são causados por algum problema do sistema límbico. Então, tristeza, uma depressão clínica, que é vista pelo médico, né? Um aumento considerável de pensamentos negativos, a percepção de eventos negativos, de você só olhar para coisas negativas, problemas de apetite, problemas de sono, a isolação, você quer se isolar, e dor também, algumas dores. Então, esses são alguns das funções e dos problemas que o sistema límbico da nossa cabeça causa. Então, e ele passa... Então, como que acontece esse livro? Ele explica cada parte do nosso cérebro e ele vai fazer algumas ideias de como você melhorar, seja com algumas atividades simples. Ele passa parte de suplementos, medicação, que acredito que é um livro também para outros médicos estarem pesquisando. Não é o caso de eu pegar uma receita aqui e ir lá fazer um remédio para mim, não é o caso.
Mas o que eu gosto, o que eu acho interessante é estar entendendo mais sobre o que se passa dentro da nossa cabeça. Então é muito interessante esse livro. E tem um exercício muito legal. Por que eu falei numa parte aqui que o sistema límbico, ele traz, quando a gente tem problema nele, muitos pensamentos negativos. A gente vira uma pessoa mais negativa. Tudo é negativo, tudo é um problema. E dentro de várias coisas que ele passa aqui, o que seria bom para você estar tratando isso, ele fala sobre você estar com pessoas que são mais positivas, para você fazer acupuntura, para você pesquisar sobre fragrâncias, essências que fazem bem, que te fazem você se sentir bem. Fala sobre exercício físico, que é muito bom, a nutrição, o que você vai comer, que é muito importante. Ele fala de comer comidas anti-inflamatórias. Então, várias coisas. E uma delas, que é essa que eu queria falar para vocês, é sobre uma terapia da formiga. Eu vou explicar por que formiga. Eu não quis traduzir, mas ele usa formiga em inglês, chama ant. Então é ANT. ANT, que significa Automatic Negative Thoughts. Então, assim, são pensamentos negativos automáticos. Pensamentos negativos automáticos. Então, pensamentos negativos automáticos ficaria PNA. O ANT fica mais legal. Por quê? Se a gente pensar em ANT, quando você pensar em ANT, você vai pensar, então, pensamentos negativos automáticos. O que são? ANT é uma formiga, em português é formiga. Então, imagina essa formiguinha de pensamento negativo. Aí você já imagina uma formiga preta. Imagina isso invadindo a sua cabeça. Então, geralmente, uma pessoa que é mais negativa, ela vai, digamos que ela tem um formigueiro dentro da cabeça dela. E a terapia que ele passa aqui é como destruir essas formigas, para você não ter, então, pensamentos negativos na sua cabeça. E isso ele que chama isso de terapia Ant Therapy, que ele fala, mas vamos então pensar nas formiguinhas. Como que a gente faz para matar as formiguinhas negativas que a gente tem dentro da nossa cabeça? Algumas das coisas, eu vou chegar num ponto que eu vou explicar, ele fala de cada tipo de formiga, olha só, não é só as mesmas formiguinhas que a gente tem na nossa cabeça, mas ele fala de tipos de formiga que a gente tem. Então, o que são tipos de formiga? Lembrando, formiga, pensamentos negativos. Ele vem com algumas curiosidades. A primeira é, você sabia que cada pensamento que nós temos, ele libera química no nosso corpo? Então ele fala assim, se você tem um pensamento, o teu cérebro solta química, faz uma reação química no seu corpo. Ele fala que é uma transmissão elétrica que vai da sua cabeça e que faz você, então, estar consciente daquele pensamento que você está tendo. Isso, então, traz para a gente entender que pensamentos são reais, e eles têm uma direta correlação, correlação com o que a gente sente e depois como a gente vai se comportar. Então, assim, o pensamento, sentimento e ação. O que a gente está pensando naquele momento, como que a gente vai se sentir de acordo com aquilo que a gente estava pensando e a gente vai ter o nosso comportamento. Então, nossos pensamentos são super importantes. Então, ele libera toda essa reação no nosso corpo. Então, assim, cada vez que você tem um pensamento negativo, você libera reações negativas no seu corpo. Quando você começa a se concentrar só na parte negativa de alguma coisa, não é possível que você esteja feliz num estado bom, certo? Quando você está pensando na parte negativa de uma situação, não são sentimentos bons que você tem dentro do seu corpo,
certo? Então, a intenção aqui pra gente trazer mais saúde pra gente se sentir melhor, trazer então essa dose de energia, a gente vai, então, ver como que tira essas formiguinhas de dentro da nossa cabeça. Mas no episódio de hoje eu vou contar, então, só sobre isso. A ideia é trazer pra vocês que existem. Quando você lembrar que você tem, quando você se vê pensando muito em algo muito negativo, como você vê que você, nossa, tá para baixo, às vezes tá pesado, tá complicado, começa a pensar nas formigas, na quantidade de formiga que você tem dentro da tua cabeça e tenta começar já a varrer elas. Eu vou chegar num outro episódio que eu vou falar de cada formiguinha, cada tipo de pensamento negativo que a gente tem. Mas ele fala aqui que cada vez que você tem um pensamento positivo, alguma coisa de mais esperança ou um pensamento mais, digamos, carinhoso, o teu cérebro ele emite sinais de sensações boas para você. Quem nunca escutou aquela que é impossível você, por exemplo, se sentir grato e triste ao mesmo tempo? Não consegue. Então, vamos aproveitar os pensamentos positivos. Por isso que o exercício da gratidão é muito importante, que você tá com a gratidão ali, pensando nas coisas que você tem, agradecendo pelo que você tem, pelo que você é, você traz aquele sentimento bom. E isso traz reações químicas muito boas para o seu corpo. Então, é extremamente saudável você ser positivo e não é saudável, claro, ter pensamentos negativos. Então, ele fala também que o seu corpo, ele reage de acordo com os pensamentos que você tem. A gente já falou nos sentimentos, nas emoções, mas ele fala de outra coisa. De acordo com os tipos de pensamento que você tem, a temperatura da tua mão muda. Você já parou para pensar que às vezes quando você fica nervoso, ansioso, a tua mão ou ela fica quente ou ela fica frio, isso às vezes depende de cada pessoa. O seu batimento cardíaco muda, de acordo se você está com um pensamento muito negativo ou muito positivo. A sua pressão arterial vai mudar. O que mais? O seu jeito de respirar. Quando você está mais calmo, você respira, você consegue sentir essa tranquilidade. Agora, quando você está num pensamento negativo, geralmente, até para você processar toda aquela informação negativa que está na tua cabeça, todas aquelas formiguinhas que estão na tua cabeça, você às vezes até esqueceu de respirar. Tá com a respiração trancada, tá esperando ver o que vai acontecer para daí soltar. Abrindo um parênteses, ontem aqui meu filho estava jogando videogame e para mim ele tem o horário dele para jogar videogame e eu penso, é o momento que ele tá se divertindo, brincando. Só que eu escutava, ele estava no quarto dele, que é no andar de cima da casa, e eu escutava aqui embaixo ele e brincava mais um pouco e soltava uma respiração forte assim. Eu falei, Rafa, você tá brincando ou você está se estressando? Eu sentia na respiração dele que ele estava estressado, porque ele, de certo, ele estava passando por alguma aflição ali dentro do jogo dele, e aqueles pensamentos negativos trazem aquela tensão pro corpo. Então, o que acontece? Você fica tentando, você esquece de respirar e de repente você solta aquele bem forte que você lembrou que você tinha que respirar e você viu como você estava estressado. Então, a respiração muda muito se a gente é positivo ou negativo, como que a gente está passando. A tensão muscular, quem nunca tem muita dor nas costas, em cima, do lado do pescoço, por conta de situações negativas que está passando. Gente, para toda situação na vida, claro que tem situações muito difíceis, mas a gente sempre consegue buscar um lado positivo. Por exemplo, podia estar pior. Então, o que está acontecendo? Podia estar pior. Então, sempre tem um lado positivo, a gente consegue. Não, tá ok. Isso deve ter uma lição, eu devo aprender alguma coisa com isso. Então, sempre em toda situação, vamos lá buscar. Qual que é a parte positiva? O que eu tô aprendendo com isso? Geralmente, se você muda a chave para o que eu tô aprendendo com toda a situação que tá me deixando louca da vida, o que eu tô aprendendo com isso? Você vai extrair coisas boas e vai mudar o teu pensamento. E até a mão pode ficar suada de acordo com o que você está pensando. Então, os nossos pensamentos são extremamente importantes. Por isso que a gente precisa
entender como que faz para tirar essas formiguinhas. Por esse episódio, a ideia é assim: eu sei que eu tenho formiguinhas, eu sei que eu tenho pensamentos negativos que acontecem, vão e voltam na minha cabeça. Tem pessoas que, infelizmente, estão sempre lá, sempre dá problema, sempre. Aquela pessoa que fala assim, comigo sempre acontece isso, comigo, tenho certeza que eu vou sair, vai dar problema, tenho certeza que isso vai acontecer. Isso são formigas, talvez até grandes, que estejam dentro da cabeça. E a gente precisa estar, então, trabalhando nisso. Beleza? Se a gente tá aqui, a gente quer uma dose de energia, a gente quer se sentir melhor. E não tem como se sentir melhor com tanta coisa negativa na nossa cabeça. Então a gente vai fazer esse trabalho de limpeza. Beleza? É isso por hoje. Espero vocês lá no meu site. Não esqueça de se inscrever aqui no YouTube, se você está no YouTube, no podcast. Todo podcast tem como você se inscrever para você receber novidades cada vez que tem um podcast novo, beleza? Espero vocês. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.